Se tudo der muito certo, Natal, Ano Novo, eu não vou ser um calvo, com a cara inchada, tô gordinho nesse momento. Eu vou ser um careca. Que isso, Thiagão? Se você captou a mensagem, é isso aí. Salve, salve, família vascaína! No momento que estou gravando esse vídeo, 9h24 da noite, boa noite, vamos finalizar essa sexta-feira com muita resenha. Inclusive, você já viu o provável Vasco que vai enfrentar, que pode enfrentar, na verdade, o Atlético Mineiro no domingão? Viu? Não? Então vem cá, chega aí que a gente vai debater aqui esse provável time do Vasco, provável time titular. Pedrosa hoje, na parte da tarde, disse que o Vasco ia poupar os titulares. Assim, família, poupou um ou outro, né? A gente vai debater isso aqui. Eu até separei alguns cortes aqui do programa Os Donos da Bola, do Rio de Janeiro, que debateu sobre isso. A rádio TMC também debateu, né? E nesse debate teve um a favor e um contra, né? Poupar contra o Galo. Já vamos projetar também um pouco do confronto contra o Fluminense pela Copa do Brasil. A galera da Cazé TV estava comentando sobre esse confronto, né? A Bárbara Coelho, que torce pro Fluminense. O Djalminha estava por lá também. E muito mais, família. Falar aqui do JP, patrocinador Master. Chega aí que a gente vai finalizar essa sexta-feira em grande estilo. Nesse momento, um calvo. Mas ali pro dia 20 e pouco, careca. Espero eu. Mas antes, dá aquela força aqui para o canal. Se não for inscrito aqui, se inscreve, deixa o like, comenta, raipa o vídeo para fortalecer o nosso trabalho. E se você, de repente, vai comprar alguma coisa no Mercado Livre, Shopee, Netshoes, Magazine Luiza, opa, fecha aqui com o Thiagão. Você, de repente, não quer comprar a camisa do Vascão, que o Thiago separou aqui, né, nos nossos produtos, o boné do Vascão, um tênis. O que você vai comprar? Eu não sei. Mas se tu for comprar em um desses sites, poxa, só clica aqui no link. Dá essa força, dá essa moral. Eu vou estar te ajudando, Thiagão. Vai estar contribuindo com o canal, com certeza. Só clicando no link. Mas espera aí, vou clicar no teu link e vou pagar alguma coisa a mais? Nem R$1 a mais. Então, de repente, você quer comprar uma televisão, Mercado Livre, Magazine, né, um tênis na Netshoes, uma camisa, né, sem ser do Vasco. Só clicar aqui em um dos links que você vai estar fortalecendo demais o trabalho do Thiagão. Vamos seguir a nossa resenha e começar falando sobre a Betfair, né? Tá aí, ó. Vamos lá. Vasco e Betfair não devem renovar o vínculo de patrocínio que se encerra no fim deste mês. A casa de Fezinha, né? Maior patrocinadora master da história do clube, pagava 70 milhões por ano. O contrato previa a possibilidade de renovação por mais 2 temporadas, mas a cláusula não será ativada. Tá aí, família vascaína. Agora sim, eu tô na dúvida. Quem não ativou a cláusula é a Betfair? Uma pergunta de leigo mesmo. Ou foi o Vasco? Se foi o Vasco, tem que estar com um bom patrocinador master aí na manga, né? Crefisa? Tia Leila? Será? Eita, Lele, tô zoando aqui, tá, família vascaína? Né, mas o Vasco tem que buscar, né? 70 milhões é muito papel colorido e ajuda demais, né, família vascaína? Vamos seguir e destacar aqui essa informação do Venê sobre o JP. Tá aí, ó. O meia JP está nos planos do Vasco para 2026. A diretoria comunicou aos representantes do atleta que conta com ele para o próximo ano. O jogador de 20 anos retorna ao clube depois de um empréstimo ao Avaí. O time catarinense tinha a opção de compra de 1 milhão de euros para ter JP em definitivo, mas pelas dificuldades financeiras não teve como exercer a cláusula. Pelo Avaí, JP disputou 28 jogos, fez 5 gols e deu uma assistência. O contrato com o Vasco vai até dezembro de 2027. Ô, ridículo isso aqui, hein? Ridícula essa cláusula aqui, hein? Que é isso? Numa condição aqui, a gente faz uma vaquinha e comprava o JP. Né? Fazia aqui uma vaquinha, uma rifa, a gente comprava o JP e deram mole nessa aqui. É porque o Avaí, né, tá quebrado. Teve até uma situação de jogadores não treinarem, ou não concentrar, alguma coisa assim por causa de salários atrasados. Então vai comprar o JP. Mas assim, é o que eu falei com vocês recentemente, né? Você tem assim uma noção que o jogador performou por um clube, tu vê os comentários, né, dos torcedores. Então quando tu parava pra ver assim, algumas páginas destacando as atuações do JP, a galera elogiando bastante, assim como foi o Barros, mas o Barros passou pelo Amazonas e pelo América, mas não terminou o empréstimo, né? Então o JP jogou a temporada inteira lá pelo Avaí, vai retornar para o nosso Vascão, vai reforçar em 2026. Gosto dessa possibilidade
Acho que, aí não dá nem para falar dessa forma, porque a gente não sabe como é que vai ficar isso aí, né, família? A verdade é essa. Dependendo da atuação do Vasco na Copa do Brasil, não sei. Eu não torço assim pela saída dele, não. E acho que o Pedrinho vai segurar, apesar da pressão que ele possa vir a sofrer aí em relação ao Diniz. Mas eu acho que o JP tem muito para crescer nas mãos do Fernando Diniz, assim como, né, o próprio Ryan, família vascaína. Agora vamos reagir aqui juntos, né, essa galera que eu separei pra gente trocar uma ideia sobre isso aí, esse jogo contra o Galo, já projetando o jogo contra o Flucê no dia 11, né? Então tem uma galera aqui que concorda, que discorda, e no final a gente vai debater aqui o provável Vasco que vai encarar o Atlético Mineiro no domingão. Se liga só. Consegue performar. Mas aí você acha que tem que fazer como um coletivo de luxo para a Copa do Brasil? Eu acho que sim. E eu acho que tem que preservar alguns jogadores. Por exemplo, já não vai ter o Piton na Copa do Brasil. E aí quem vai ser o lateral esquerdo? Vai ser o Puma improvisado? Se for o Puma, vale a pena colocar o Puma nesse jogo contra o Galo? O Piton tá fora da Copa do Brasil? Tá fora, tá fora. Aí tem a questão do gramado sintético. Será que vale a pena? Aí, Bigode? Pô, e é feia, a imagem é feia. O desespero dele já diz tudo. O desespero do Piton logo depois do lance já diz tudo. Na hora já deu pra saber que era foi joelho, séria, é verdade. Foi joelho. E assim, eu, por exemplo, não escalaria o Coutinho contra o Atlético Mineiro. Não precisa, dá pra ir mais longe, porque o Puma é o reserva das duas laterais. Exatamente. Se o PH jogar e tiver qualquer problema, quem vai jogar na direita pro Puma ir pra lá, pra jogar na esquerda? Enfim, é um quebra-cabeça interessante, Lembrando que o Diniz tem à disposição para a lateral esquerda o Vitor Luiz e o Leandrinho. Isso aí. São dois laterais esquerdos de ofício. Então pode ser que um desses vá no lugar do Piton contra o Galo, e aí na direita pode ser o Puma ou o... Isso aí. E a galera também tem cobrado muito a presença do Leandrinho nos jogos. Isso. Porque o Leandrinho não joga. O Leandrinho, o menino da base do Vasco, esteve na seleção sub-20, foi emprestado, estava fora, voltou e não tem jogado. Enfim, pode ser que seja uma oportunidade de botar o Leandrinho para jogar, para poupar a galera que precisa ser poupada, porque não dá para correr riscos. Eu tô muito na dúvida, cara, se o Diniz vai poupar. O Coutinho eu acho que realmente vai ser preservado pela questão do sintético. E já não tem o Cuesta também. O Cuesta tá suspenso. Terceiro cartão amarelo, vai ficar fora. Que é até bom, né? Que eu acho que é bom também, a pra você verdade é que preservar assim, um pouco. pra todo mundo acaba o ano, pra muita gente acaba o ano no domingo, quem vai cair, quem vai ficar, quem vai pra Liberta. Só que Vasco e Fluminense começam os dois jogos, na minha opinião. Tirando o Mundial, né, que o Fluminense teve no Mundial. Os jogos mais importantes da temporada, cara. Sim. Que é classificação pra final e 75 milhões de reais se for campeão da Copa do Brasil. E a gente tem que lembrar que no ano passado o Vasco também foi semifinalista e foi eliminado pro Galo. Aquele gol do Hulk. Aquele chute do Hulk absurdo lá em São Januário. Ia ser Flamengo e Vasco na final. Eu estava em São Januário, inclusive. O Vasco estava vencendo o jogo, mas ali o Hulk achou aquele chute e eliminou o Vasco. Mas assim, por mais que o momento do Fluminense seja melhor, eu acho que a gente vai ter dois grandes jogos. É um belo prêmio de consolação para quem não conseguiu nada na temporada. Então, eu não tinha pensado de um ângulo tão ruim, cara. Eu já estava aliviado que o Vasco não pode mais cair, mas realmente ficar fora da Sul-Americana Aí vai ser terrível. é muito ruim. Tem que mandar titular então, pô. Que coisa, hein? Eu não sei essa comoção que vocês estão sentindo do Sul-Americano aí, não, irmão. Sério? Eu encaro o Sul-Americano assim, veio, vambora. É um prêmio de Não veio- consolação, cara. Não, Então concordo. você pouparia Não, o time para a semifinal? Eu pouparia o time para a semifinal. O Vasco tem a chance de levantar uma taça. E por mais que o momento indique que o Vasco não está tão confiante, não está tão encaixado, gente, também é um mata-mata. Não quer dizer que o Fluminense vai chegar lá e passar por cima do Vasco de qualquer jeito. Então, eu pouparia o time. Eu tentaria gerar algum tipo de vantagem. O Fluminense, domingo, tem que sair no soco com o Bahia. E o Vasco poderia, de repente, tirar algum proveito, dando uma relaxada em alguns jogadores. Vaga em Sul-Americana, gente. Se acabar o campeonato, você olha lá. Ih, vaga em Sul-Americana. Vou lá, eu vou disputar. Ninguém vai abandonar a Sul-Americana. Mas eu não trataria isso como prioridade, não. Preparar esse time, tirar, de repente, até um pouco do peso. Porque se eu contra o Atlético, não tem vantagem nenhuma pro Vasco. Se ele ganha, ninguém vai comemorar a vaga de Sul-Americana. Nunca vi ninguém comemorando vaga de Sul-Americana. Se empata ou perde, mais um jogo desse. Se você tira os titulares, se você bota ali um reservaço, a galera até esquece um pouco o resultado. E vamos focar em Copa do Brasil, que pode ser a chance de levantar uma taça e aí você nem vai pra Sul-Americana, você vai pra Libertadores da América. Ok, respeito o seu ponto, acho que tem coerência. Não faria isso. Mas você não acha que se o Fernando Diniz for fazer isso, ele tem que botar a cara antes, já falar, ó, galera, vou mandar reserva, o pessoal não ir viajar pra lá, tô não criar uma expectativa de ver o jogo. É porque eu acho que não vai mandar reserva. Não, ele vai viajar com todo mundo, na verdade. E talvez ele não coloque um time totalmente titular nem totalmente reserva. Agora concordo contigo. Eu acho que é porque também, infelizmente, a falta do resultado contra o Mirassol e a sequência da rodada não permitia ele na coletiva falar isso, né? Ele precisava dialogar com a rodada ainda. Mas eu pensaria em Copa do Brasil, Torelli. Mas assim, eu entendo o seu raciocínio, porque bem ou mal, a Sul-Americana ela é um torneio que tá ali. E indo pra Sul-Americana é uma chance de título bem mais forte do que numa Copa do Brasil ou num Campeonato Brasileiro. Por mais que o Vasco esteja na semifinal, ele não é o favorito.
Dos 4, ele é o menos favorito. Mas assim, eu penso o seguinte, Torelli, vai pra... Com respeito não à vai ter instituição, Sul-Americana. time atual. Vamos supor, no pior dos cenários, o Vasco ele não ganha a Copa do Brasil, ele não vai pra Libertadores, mas também não garante vaga na Sul-Americana. O Vasco vai ter uma temporada com Carioca, Brasileiro e Copa do Brasil, vai poder focar bem em Brasileiro, em fazer campanha tranquila e se sair bem em Copa do Brasil, pelo segundo ano seguido, inclusive, mesmo sem nenhum grande time, o Vasco tá na semifinal. Agora, se rolar a vaga na Sul-Americana e não rolar da Libertadores, beleza. Tá lá a Sul-Americana pra você disputar. Ninguém vai negligenciar a competição. Apesar de que os brasileiros negligenciam a Sul-Americana. Essa é uma grande verdade. Ô, Brandão, você pouparia se você fosse o Diniz, você pouparia agora contra o Galo, focado na Copa do Brasil, ou você iria de força máxima pra garantir a vaga na Sula, Rodrigo? Força máxima. Força máxima. Sim, tá comigo acho que então. Tem que correr atrás dessa Sul-Americana. É uma verba que entra nos cofres, entendeu? Ganha pontos com a torcida. Acho que é importante nessa fase da temporada. O time não conseguiu nada, né? Pra amenizar um pouco a decepção que foi esse fim de temporada pro Vasco. O Fluminense, diz o Beldia, é favorito contra o Vasco. E aí, você, Djalmin, acha? Não concordo, pelo que vem jogando agora as duas equipes, é isso, o favoritismo pelo futebol, né? Lógico que mata-mata as coisas modificam. Claro, iguala muito. Tem time que é mais forte em casa, outros não, mas eu acho que é... No Maracanã, o Fluminense no segundo turno é um dos melhores mandantes, né? A decisão do campeonato acontece no Maracanã. Mas teve Vasco e Fluminense no Maracanã, o Vasco deu um totalzinho. E aí nós demos um totalzinho no Flamengo. Mas que ela botou? Não, é só porque é o futebol. Tá aí. Primeiro ponto, família. Eu preciso destacar isso porque eu tava pensando isso ali num local sagrado. Só os homens vão entender o que eu estou falando. Nesse local sagrado que você pensa na vida. A mulherada gosta de fazer isso com muita velocidade. Mas o homem gosta de sentar, relaxar, pensar na vida. E eu estava pensando nisso. Primeiro ponto nesse debate todo aí, jogadores do Vasco, tá? Jogadores do Vasco, vaidade e a vagabundagem, né, que esses caras acabaram entregando nesses últimos jogos aí. E por quê? Ah, mas a diretoria é horrorosa, a culpa não tem comando, não tem isso, não tem aquilo, não investiu direito, não contratou direito. Ah, Thiago, você é um doente! Tu é um doente! Aquela sequência ali não é a realidade do Vasco, irmão. O Vasco é fraco, é limitado, é cansado, tem poucas opções. Calma, relaxa, é sexta. Toma um suco amarelo. Beleza, eu vou entender o que você está falando, né? Todas essas críticas. Mas eu não estou falando aqui pro Vasco figurar no G7, G8, na 10ª colocação, 11ª colocação. Já estaria ali garantido na Sul-Americana. E esse debate de poupar ou não existe. Posso te dar aqui um exemplo? Não existiria. Posso te dar um exemplo aqui? São Paulo. São Paulo é meu exemplo. O São Paulo acabou de tomar de 6 do Flucê com o Luiz Gustavo, né? Botando a boca no mundo, falando um monte de coisa de diretoria, tem que botar a cara, tem que falar que não pode isso. Eu acho que nem vai ficar pro ano que vem. E o São Paulo não passou por esses momentos agora. Não passou. O São Paulo todo desfalcado, família. Tem um caminhão que não joga lá. Uma galera que não joga. O Crespo cansando de improvisar, de botar Tapia e Dineno, de botar, sabe, moleque da base. Contra o Flucê, jogou um atacante de ala pelo lado esquerdo. Tu tá entendendo o que eu tô falando? E o São Paulo, com todas essas dificuldades, né? Perdeu o Lucas, perdeu o Calheri, André Silva, Luciano em alguns momentos. Uma galera tá ali na 8ª colocação. Poxa, o São Paulo tomou de 6 do Flucê, gente. Tu entende o impacto disso? A dificuldade que o São Paulo teve nessa temporada e tá ali na 8ª colocação. É um exemplo maravilhoso que eu tô te dando. Então assim, eu não tô falando aqui, G7, sabe? Não passa pela diretoria. Não passa pela diretoria o Vasco debater poupar ou não na última rodada contra o Galo. Passa pela vagabundagem que eles tiveram. Por isso é muito claro, pô. Se o São Paulo conseguiu estar ali na 8ª colocação, família, o time do Vasco não é pior que o São Paulo todo desfalcado. Não é. Mas teve sim. Por mais que o Diniz, né, tá comentando aí que é fake news, P nenhuma. O YouTube não deixa xingar. Mentira, isso não é fake news nada. Teve. Espero que o Vasco possa fazer igual o Galo. Me parece que vai fazer. Tava vendo uma página que cobre o Galo. Tá lá, é um caminhão, uma galera que vai sair do Galo. Vai ser uma reformulação muito grande no elenco do Galo. Isso tem que acontecer aqui. Isso tem que acontecer aqui porque venderam o Pedrinho. Pedrinho aparecendo em bastidores de Vasco TV. Pai, vamos, eu quero eles estão devendo a gente. Libertadores pra tirar o pé, pra não correr contra o Juventude, né? Pra fazer um monte de merda aí nesses últimos jogos. 7 jogos, 6 derrotas. Repito, só o Sport conseguiu essa façanha. O Vasco é pior que o Juventude, gente? O Vasco é pior que o Fortaleza? O Vasco é pior, falam outras. Ceará não conseguiram isso, o Vasco conseguiu. Vaidade e vagabundagem. Desculpa aqui os termos, tá? Então a gente espera que nessa, né, Copa do Brasil, na semifinal, cara, possa ser o Vasco da sequência.
daquela sequência positiva que conseguiu ganhar do Cruzeiro, Flu-C e tudo mais, família. Um outro ponto que eu quero debater aqui com vocês, e eu venho falando isso, cara, e parece que a galera tem dificuldade de entender. Eu tô deixando muito claro aqui que não tem certo ou errado, mano. É uma questão de visão, de opinião. Teve um amigo que agora há pouco falou assim, então tu não vai poder reclamar se o Vasco ficar fora da Sul-Americana. Não, pô, não vou reclamar. Não vou reclamar, pô. Você reclama, você é contra, então você reclama. Eu não vou. Eu sou a favor de poupar todo mundo. Posso te falar a minha teoria e eu vou respeitar a sua. Porque é isso, depende do resultado, pro Thiagão tá certo ou tá errado, e você vice-versa, da mesma forma, né? A gente espera que no final de tudo possa dar tudo certo para o Vasco. Que aí eu e você não vai ficar com cara de bumbum. Mas não tem certo ou errado nessa história, minha gente. É isso que eu quero dizer, tem ponto de vista. Você tem o seu, eu tenho o meu. O meu ponto de vista, eu já venho falando isso aqui há algum tempo. A minha teoria é a seguinte, a Sul-Americana hoje para o Vasco é uma competição importante, não dá pra negar. Melhora o nosso calendário, mais uma vez, 3 competições. Claro, tô tirando aqui o Carioca, mas tem o Carioca. Então, 3 competições, mais uma oportunidade de você botar papel colorido no bolso, passar da fase de grupos. Cada vitória, né, em um jogo você tem lá um dinheiro, mais uma oportunidade de você conquistar uma competição. Eu sei disso tudo, a importância. Então, só que a gente tá falando aqui de etapas, né? Se eu tivesse a certeza que o Vasco ia ganhar a Sul-Americana do ano que vem, nossa senhora, bota todo mundo, bota o Pedrinho e o Felipe pra jogar. Mas a gente não tem essa certeza. Então eu acho que a Sul-Americana para o Vasco, e a gente pode conquistar essa Sul-Americana, né, dependendo dos resultados, dos adversários, e até se a gente beliscar lá um empate contra o Galo, que não é impossível. Joga fechado, retrancado, o Galo tá morto. O Vasco, até essa galera que vai entrar, o Galo é um bunda cansado, hein, gente? Perder pro Galo feio, meu Deus, hein? Meu Deus, vamos abrir os olhos aí. O Galo é uma bunda cansada, mas estão cansados e sem motivação nenhuma para jogar no Atlético. Vai lá ver. E aí, família, eu acho que a Sul-Americana, dentro de tudo isso que eu falei, é um passo. Um passo importante, mas é um passo. Agora, ganhar a Copa do Brasil, até o que o Djalminha falou aí, cara, não tem favorito, mas mata-mata é outra parada, mano. E o Vasco tem as peças. Tem sim, família. Os caras entrando ligados, motivados, querendo trabalhar, a gente tem sim a capacidade de passar do Flu-C. Tem, família, tem que acreditar nisso. Tem que acreditar que tem. E aí você conquistando essa competição, família, não é um passo, é 20, é 30 passos. Vai melhorar entre nós. O Vasco conquistando a vaga para a Sul-Americana, cresce o quê? Os sócios do Vasco. Imagina ganhando a Copa do Brasil. Imagina o seu tesão, que já é enorme, né? Como diria o professor. Mas imagina a Copa do Brasil no seu peito. Você consumir camisa, produtos oficiais, sócio-torcedor, dinheiro, recursos, Libertadores no ano que vem. Então se tem essa... Aí, irmão, é o jogo da vida, né? É o jogo da vida. Você faz a sua fezinha e se arrisca. Você pensar na Copa do Brasil e deixar a possibilidade da Sul-Americana, aumentar as suas chances aqui, descansando alguns atletas importantes, é o jogo da vida. Tu vai se arriscar muito mais, porque conquistar a Sul-Americana é a odd, né? É mais tranquila, né? Tô falando aqui a casa da fezinha, né? É mais tranquilo você conquistar a vaga na Sul-Americana. Você encara ali o Galo, tem os resultados que podem acontecer ao seu favor, de repente até o empate te garante na Sul-Americana, mas isso, você tem um passo. Agora você se arrisca muito mais preservando os seus jogadores e tentando conquistar essa competição. Só que conquistando, a realidade é totalmente diferente. Eu não sabia disso. 75 milhões no seu bolso, um título no peito, o seu tesão vai mudar, a sua vontade de consumir vai mudar. Já é enorme, repito, mas vai mudar. E além da confiança no trabalho, e Libertadores no ano que vem. Então não tem certo ou tem errado. Tem que fazer a sua fezinha e seja o que Deus quiser. É isso, na minha modesta opinião. Então eu acho que tudo que a gente ouviu aí é isso, mano. São opiniões. Fernando, o Bigode, o Gabriel Farias, que é a favor, o outro amigo foi contra, porque tem que conquistar, né? Faz parte. Eu sou a favor de poupar. Mas aí, família, deixa eu colocar na tela pra vocês o provável Vasco, segundo o GE. Tá aí, ó. Léo Jardim, PH, Hugo Moura e Lucas Freitas. Puma de lateral esquerdo. Ou Vitor Luiz, tá aqui, né? Thiago Mendes, Tietê, Matheus França, Andrés Gomes ou Ryan, David e Verratti. E aí, o que você acha? Tá poupando aqui pelo menos o Coutinho, né? O Thiago Mendes, cara, eu até entendo pela questão de ritmo de jogo, mas aí o tempo de recuperação não é tão grande assim. E gramado sintético é uma outra preocupação, né? Que pode machucar, joelho e tudo mais ali, o impacto. Então, assim, não sei, mas, cara, é difícil a gente debater algumas coisas, porque internamente os caras têm esse controle, né? Aqui, o meio campo muito frágil, hein? Nossa senhora. Aí não adianta nada, a bunda cansada do Atlético Mineiro, com Thiago Mendes e Tietê na cabeça de área.
Ai, meu Deus, o Diniz não aprende, cara. Por que eu tô falando isso? Cara, bota aqui o Oliveira na zaga, cara. Não interessa, cara. Bota o Oliveira, para de inventar também. Bota o Oliveira na zaga, com Freitas. Nossa, zaga aqui... eu sei, terror. E o Hugo Moura na cabeça de área com o Tietê, cara. Ou com o Thiago Mendes. Pô, tem coisas que vai... Thiago Mendes e Tietê na cabeça de área. Matheus França de terceiro homem. Tu tá entendendo o que eu falo aqui de saúde? É complicado. Andrés Gomes e Ryan, eu colocaria mais o Andrés Gomes, tá? Seguraria o Ryan, que é um jogador mais... Ryan, Barros, Cuesta... Não, o Cuesta tá suspenso. Então o Barros vai ser preservado mesmo. O Andrés Gomes tem aqui a dúvida do Ryan. Família, cara... difícil, mano. O comentário que eu passei foi justamente pra gente debater isso. PH e Pumita, certo? Os dois laterais pelo lado direito. Tá, dá uma zebra. E aí? Vai jogar com o Vitor Luiz? Vai jogar contra o Leandrinho lá contra o Fluminense? Aí dá uma zebra aqui, tu bota o Pumita e vai jogar com ele lá? O Vitor... Sei, cara, sei. Sinceramente, eu não gosto aqui dessa ideia, não. Mas, né, é isso. Eu tenho uma opinião de torcedor aqui, mas quem tá no clube, né, os caras vivem o dia a dia, vivem futebol, né, são entendedores da parada e vão tomar a decisão. Eu só coloco aqui a minha opinião e continuo achando que a gente tem uma grande chance de conquistar a Copa do Brasil. Nos últimos 10, 15 anos, essa é a maior chance que a gente tem. A chance mais clara de conquistar uma competição, né, a nível nacional. Eu acho que a gente tinha que jogar todas as fichas nela. Mas é isso, também não dá pra você não colocar um jogador e achar que vai, e aí lá com 10 minutos de jogo sente uma lesão, sabe? Futebol tem disso. Mas é isso, família, esse é o provável Vasco que vai enfrentar aí o Galo, né? Não gosto da ideia aqui, não gosto de forma nenhuma, porque até aqui eu botar, quer jogar, tem o Matheus Carvalho, né? O Matheus Carvalho entre Tietê e Thiago Mendes tem que jogar, mano, tem que jogar. Cara, família, um meio campo com Thiago Mendes e Tietê, mano. Aí são essas coisas aqui que é complicado. Eu acabei de defender a permanência do Diniz pra 2026, né? Aqui eu já falo, não dá, mano. Não dá. Ele entra lá com Thiago Mendes e Tietê, aí tu fala assim, Thiago, aí ganhou, deu certo? Eu vou continuar pensando a mesma coisa. Porque se o Vasco conquistar os 3 pontos, é o Atlético, que é uma bunda cansada. O Atlético é bunda cansada, gente. É Dudu que não corre mais, é Bernat que não corre mais. É o Hulk que tá pesadão na frente, sabe? É o meio campo ali com o Igor Gomes, que não é tão rápido. Ele tá jogando ali o Alan Franco. Aí tem o Rony, que ainda tem uma explosãozinha ali e tal. Mas, sabe? O Thiago Mendes e Tietê é de cair nada, sabe? Pelo amor de Deus, Diniz. Mas eu sabia a sua opinião, família. Fui!